Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Eu leria a partir do 7 até ao 11, mas eu vou ler apenas o verso 11. Pode projetar para mim apenas o verso 11, depois eu vou usando o do 7 ao 11 à medida que o sermão for se desenvolvendo. Olha, se você puder, abra a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33. O irmão César pede para que os membros do Ministério do Louvor permaneçam numa rápida reunião após o culto. Êxodo, capítulo 33, verso de número 11, encontramos a seguinte palavra: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu vou ler mais uma vez. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu quero nesta noite pensar sobre... Eu já usei essa anotação há alguns meses atrás, há pouco tempo atrás. Mas Deus foi muito claro comigo domingo passado, quando eu acabei de ministrar. Eu saí daqui já com essa palavra ao coração. E quarta-feira, o pastor André ministrou com muita graça, muita graça de Deus, muito favor merecido, e também muita palhaçada. Também foi muito engraçado o jeitão dele, mas com muita graça de Deus. O pastor André do Ibaú falou que uma das características do discípulo é a permanência. O discípulo é aquele que não só tem uma experiência, mas é aquele que cultiva essa experiência. E hoje, ainda que eu não tenha tanto tempo assim, eu vou tocar num assunto que eu entendo ser um assunto de extrema importância. Eu quero tocar no princípio que a revelação de Deus e a comunhão com Deus, ela precisa ser algo crescente. Eu e você não podemos nunca nos conformar com o que temos. Deus espera de cada cristão, de cada cristã, um envolvimento e uma revelação, onde ele vai se revelando cada dia mais. Deus deu uma canção à minha filha, nossa filha, que o tema é justamente esse, como a luz da aurora. E é essa a ideia. E eu gostaria de, já no começo dessa palavra, te chamar a atenção sobre isso. Se você algum dia, em alguma área da tua vida com Deus, você já esteve melhor do que hoje, cuidado. Cuidado. Eu aprendi isso, louvo a Deus, porque bem cedo, no meu primeiro ano de seminário, há 31, 32 anos atrás, eu tinha tido uma experiência linda, fantástica, no mês de julho, nas festas de julho, eu tinha ido pregar, fazer uma volta pela 4ª região, Minas Gerais e Espírito Santo, e um dia terrível, né? Eu cheguei num lugar e tinha uma faixa assim: grande concentração evangélica no estádio Dr. Timóteo. E pensei, quem que vai me ouvir?
tem um pregador no estádio aí, pô. Aí descobri depois que o pregador de estádio era eu. Aí eu falei, piorou. Agora foi pior ainda. E naquele momento, naquele dia, nós tínhamos passado uma semana inteira de consagração, numa outra cidade, nos preparando para o evento. E na consagração, nós tínhamos um jejum das 6 da manhã ao meio-dia. Naquele jejum, Deus nos mostrara a um grupo de talvez 12 pessoas, não me recordo bem. Deus mostrou que lá em Timóteo, onde foi o evento, iria uma mulher, mostrou a fisionomia, descreveu a mulher com a roupa que ela estaria, e salvo engano, ela estaria com um câncer na mama esquerda e seria curada aquele dia. E toda a equipe estava aguardando, na expectativa de ver aquela mulher. Eu me lembro quando eu preguei, e no meio daquela multidão de pessoas, aquela mulher veio à frente, todos nós da equipe que estava na plataforma sabíamos que era aquela senhora. E sabíamos que ela tinha um câncer na mama esquerda e sabíamos que Deus ia curar. Toda a equipe sabia disso, porque toda a equipe lembrava da descrição da mulher. E aí quando o pastor perguntou assim, qual foi a tua maior experiência com Deus? Eu contei essa, né? Saquei assim, pá! Pregador poderoso. Aí o meu colega do lado, mais chorou do que eu, chorou em aula e falou o seguinte, a minha maior experiência com Deus vai acontecer quando eu sair daqui. Porque se algum dia eu contar no ato passado, com ser a minha maior experiência, eu devia ser crente. Eu saí daquela aula pensando nisso. Eu não tinha ainda essa estrutura, nomenclatura, que a revelação com Deus é progressiva. Mas, se não me engano, no meado de 86, foi plantado no meu coração a semente. É sobre isso que eu quero falar hoje. Que eu e você não podemos ter nada na nossa vida que tenha sido ponto alto. Porque, pastor, tal tempo eu fiz isso. Porque o Éder, em tal período eu fiz aquilo. E hoje eu vivo de lembrança. Hoje eu vivo do resquício de uma história, do resquício de uma experiência. E aqui talvez Moisés pega o momento em onde Deus está se revelando. O texto fala que Deus falava com Moisés face a face. Eu quero, no final, eu quero caminhar para o final, encerrar somente esse texto. Eu escolhi Moisés para defender, para expor melhor essa tese de termos mais de Deus, essa tese da revelação progressiva de um Deus que não para, querido. Eu não vou ficar defendendo aqui agora, porque até falta de tempo, mas Jesus falou isso, que aqueles que creem em mim farão o que eu faço, e farão o quê? Obras o quê? Maiores. Não sei por que nós temos essa ideia. Pastor, eu queria voltar a ser igreja do passado. Que bom o tempo de Jerusalém, boa pinóia. Nós temos que ser a igreja hoje, no século XXI. A igreja metodista não pode viver de Wesley, e nem a igreja cristã viver dos discípulos. Há uma graça de Deus para o tempo chamado hoje. Há uma bênção de Deus que envolve a tua vida. Eu quero, a partir dessa história de Moisés, eu não vou demorar em cada tempo, porque eu dividi bastante esse sermão. Só vou citar os tópicos, mas que em você possamos de fato ter mais de Deus. E já que eu vou falar sobre Moisés, o qual Deus fala face a face, vamos ler Hebreus capítulo 11. Eu quero, desse texto de Hebreus, tirar a primeira palavra dessa noite. Hebreus capítulo 11, verso 24 e verso 25.
Aqui talvez temos um segredo por que Moisés foi chamado amigo de Deus. Olha o que diz Hebreus 11, 24, versículo. Pela fé, Moisés não era parente de Nair, né? Olha o que o texto fala. Sendo já grande, né? Então, portanto, não era parente de Nair. Pela fé, Moisés, sendo já grande, era parente do Maurício, gordo. Recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo, por algum pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Olha esse homem que falava com Deus face a face. Olha o que o escritor de Hebreus fala. Que ele, pela fé, já adulto, ele não era mais criança não, pela fé ele já adulto, já formado, já com valor definido, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Então eu quero trazer a primeira palavra dessa noite, que você e eu vou guardar no coração. Pode mudar a slide para mim? Que declara justamente isso. Para termos mais de Deus, precisamos fazer uma escolha. Querido, guarde essa expressão. Se você não quer ficar na mesmice com Deus, decida isso. Escolha isso. O texto fala que Moisés, depois de adulto, ele escolhe. Olha a expressão. Ele escolhe. E eu fiquei pensando, quando eu preparava para estar aqui, já da outra vez que usei o mesmo texto, e hoje de novo, que nós, não poucas vezes, tudo que queremos é ser feliz. Nós sempre fazemos escolhas, de preferência, pensando no que é bom, é barato, é ágil, é fácil para mim. E as nossas escolhas, via de regra, elas são egocêntricas. Ou seja, está voltada em mim. Via de regra, as escolhas que eu faço não priorizam o meu crescimento em Deus. Queridos, eu me alegro muito por termos a estrutura que temos. Fico feliz por tudo que Deus tem nos dado. Queremos ainda melhorar. Mas tem gente que escolhe igreja por causa do poltrona que senta. Por causa do ar-condicionado que liga. Por causa da facilidade de estacionamento. Nós não podemos mais ter só um prédio, temos que ter estacionamento, porque a pessoa vai escolher a igreja não é para servir a Deus, quer conforto. Já vai ter que pôr uma manobrista na porta e você vem, deixa o carro e leva e traz, porque você não quer esforço. E você somos assim. E você gostamos de coisa fácil. Moisés, ele, não sendo mais criança, não sendo ingênuo, olha o que o texto fala aqui, já adulto, já consciente da coisa concreta, ele escolhe, por opção, ser maltratado. Ele escolhe padecer com o povo de Deus.
do que terá o gozo do pecado. Melhor exemplo do que Moisés, só Jesus Cristo. Entre alguns textos que eu gosto muito, talvez Hebreus 5 seja um dos que eu mais tenho citado. Olha o que diz Hebreus 5, 7. Se você puder, abra as escrituras no livro de Hebreus. Capítulo 5 do livro de Hebreus. Olha o que nos diz o verso 7 e o verso 8. Nos dias de sua carne, tendo oferecido, eu vou dar ênfase no verso 7. Nos dias de sua carne, tendo oferecido preces, súplica, com forte clamor e lágrima ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência. Olha o verso 8 agora. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Precisamos ter disposição, querido, para aprender. Nós só escolhemos o sofrimento se aprendermos. Este foi um dos textos mais reveladores que eu tive há cerca de uns 20 anos atrás. Quando eu descobri que Jesus aprendeu a obedecer. Ele não veio do céu sabendo. A Escritura fala que ele aprendeu. Eu não estou dizendo que nós devemos ter o desejo de sofrer. Isso seria masoquismo. Masoquismo não é saudável. Eu estou dizendo que nós devemos ter disposição para aprender. Eu não quero demorar tanto no texto, mas o verso 7 fala assim, que nos dias da sua carne, e tendo oferecido a Deus preces, súplica, com forte clamor, com lágrima, depois de ser ouvido, ele aprendeu a obediência. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Ele está se referindo com Jesus no Getsemane, sofreu, suou sangue, falou: Deus, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo, cumpra-se a sua vontade. Você não vê em Jesus um masoquismo. Você não vê o Jesus querendo sofrer. Você vê o Jesus fazendo escolha pela obediência, ainda que essa escolha não me gere conforto. Poderíamos ficar a noite inteira pensando sobre isso. Pastor Diego falou hoje na hora da oferta que muitas vezes nós ofertamos por necessidade, por constrangimento. Alguns irmãos ofertam quase que por barganha. Porque, pastor, é verdade que se eu der um eu vou ganhar 10. Aí ele, ao invés de jogar na loto, que é mais difícil, ele joga na oferta. Ele joga aqui. E se ele der oferta e não colher, ele fica nervoso. Eu quero dizer a você, querido, que nós ofertamos por gratidão, não ofertamos por ganância. É uma escolha do meu coração. Se você quer mais de Deus, escolha isso. Eu não quero repetir o sermão do domingo passado, mas amanhã,
às 18h45, você vai escolher ir para o culto da reunião da prosperidade ou não. Amanhã às 23h, você vai escolher ir para o culto das primícias ou não, querido. Se você quer mais de Deus, escolha, querido. É escolha. É determinação, é compromisso. Moisés escolheu. Na linguagem de hoje, Moisés podia ser neto do Trump, filho da filha de Faraó. Ele podia ser, ele tinha duas opções: ou ser neto do Trump, ou sofrer com o sem teto. Ele falou: vou sofrer com os escravos lá porque é melhor, porque eu tenho um gozo eterno. Amanhã às 11h eu não vou estar louco de vontade de ir para a igreja. Eu vou escolher consagrar a primícia do meu tempo ao Senhor. Ontem eu escolhi dedicar 2h30 do meu tempo para honrar os irmãos que escolheram congregar comigo. E eu lamento que alguém faltou. Porque escolheu ir jantar no shopping, porque escolheu assistir um filme, fez escolhas. Você quer ter mais de Deus, querido? Escolha. Outra coisa que Moisés fez, eu vou entrar no segundo tópico neste momento, para ter mais de Deus, eu preciso desenvolver hábitos. E aqui eu gostaria que você me desse a sua atenção. Olha o texto-chave. Eu li Êxodo 33:11 para remir o tempo. Mas olha o verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda da revelação. Eu vou parar essa primeira fase e depois eu vou para a segunda. Moisés costumava. Sabe o que quer dizer isso? Um costume, um hábito, uma rotina. Para Moisés, viu? Não fala que Moisés fazia isso de vez em quando. Viu? Não fala que domingo às 6h, como é o caso da maioria de nós, ele ia na tenda da congregação. A Moisés, o texto fala que era um costume. Eu coloquei o termo ali, hábito. Estava dando uma olhada. Os estudiosos falam que demoramos cerca de 21 dias para que um hábito se torne um estilo de vida. É uma área que eu tenho muita dificuldade. Eu não sou alguém muito disciplinado. Estou tentando caminhar 1 hora, no mínimo 3 vezes por semana. Essa semana até que fiz as 3 certinho. Mas é difícil você desenvolver hábito. É difícil você se disciplinar. A Bíblia fala que Moisés costumava, não era de vez em quando. Não era um evento específico, era um ato contínuo. Se eu perguntar para você, as disciplinas espirituais que você pratica, tal como leitura da Bíblia diária, jejuns periódicos, dízimos, ofertas, disciplinas espirituais em geral, é uma ocasião ou é o estilo de vida? Olha o que o escritor de Hebreus vai nos falar de novo no capítulo 5. Mas o alimento sólido são para os adultos, os quais
pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir o bem e o mal. Olha bem, querido. O alimento constante são para os adultos, os quais, pelo exercício constante, uma outra versão fala os quais pelas práticas. É que nós muitas vezes não temos hábitos, não desenvolvemos hábitos, não temos exercício constante, portanto, não somos maduros. Já falei sobre isso aqui outras vezes. Maduro não é quem recita a Bíblia de cor. Maduro não é quem sabe quantos livros tem em cada testamento ou qual é o maior versículo menor da Bíblia. Maduro é quem pratica o ensinado. Maduro é quem pela prática desenvolve. É quem pela prática, pelo exercício constante, pelo hábito contínuo, torna-se apto para discernir. Nosso problema é que nós muitas vezes não perseveramos, querido. Jesus diz que pela vossa perseverança ganhareis a vossa alma. É na perseverança que eu conquisto a alma. Tem um texto que eu gosto muito, Eclesiastes 7:8. A parte A é interessantíssima, né? Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Tem gente que começa bem, cara. Muitas vezes eu e você começamos bem, mas não temos mais de Deus, porque aquilo é um evento, não é um hábito. Nós não incorporamos ao estilo de vida a revelação que temos. Tem um grupo de amigos, eu louvo a Deus porque uma das coisas que Deus me deu foi a facilidade de fazer amigos. Mas no ministério, em especial, eu tenho 3 amigos que durante os dias mais difíceis do nosso ministério, no início, lá 28 anos atrás, 30 anos atrás, nós nos reuníamos com muita facilidade. Desses 3 amigos, desses 4 amigos, eu, o hoje Bispo Mano, o do Bacaxiri e o Fernando da Central Londres. Nós reuníamos com muita frequência. Depois, as 4 igrejas, graças a Deus, cresceram. Talvez das 4, nós somos a menor, com 1.200 membros hoje. Não sei Bacaxiri, não tenho certeza, mas todas elas cresceram bastante. E nós não tínhamos mais tempo na agenda. Nós ficamos 7 anos sem se encontrar. Sabe por quê? Porque perdemos um hábito. O ano passado, no ministerial, um pastor americano contou uma história lá. E ele contou, quando eu passo por crise, eu tenho 6 amigos. Eu tenho a foto deles guardada, exposta no meu escritório. E quando eu passo uma luta, eu ligo para um deles. Você me conhece? Eu chamei os 3. E em pranto, pedimos perdão a Deus. Nos reunimos na semana passada, no começo de março, nós fomos para o Rio de Janeiro para estarmos juntos 4. Agora, semana que vem, está para confirmar, acho que terça-feira, vamos passar 3 dias juntos em Curitiba. Hábito saudável. Eu quero dizer a você, querido, melhor é o fim de uma coisa que o princípio delas. Eu pedi perdão aos meus 3 melhores amigos de ministério,
Nós começamos bem e por causa do sucesso ministerial, nós abandonamos o princípio. Talvez você tenha que hoje restaurar um hábito. Olhe bem para mim, meu querido. Talvez hoje você tenha que restaurar um hábito, porque não adianta você começar bem, querido. Vida cristã não é carreira de 100 metros, não é velocidade. Vida cristã é resistência. Vida cristã é maratona, querido. Tem muita gente que não desenvolve hábito e por isso não tem mais de Deus. Deixa eu correr um pouco e entrar no terceiro tópico. Para termos mais de Deus. Aqui eu quero toda a sua atenção, porque depois eu vou rapidamente entrar no versículo que eu vou pregar. Para ter mais de Deus, nós precisamos, preste atenção, querido, para termos mais de Deus, nós precisamos deixar o lugar comum. Me escute, me dê toda a tua atenção, meu amado. Nós não teremos mais de Deus onde todo mundo está. Eu tenho que deixar o lugar comum. Olha o verso 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la onde? Bem longe do arraial. Eu vou propositalmente, embora esse seja talvez o tópico mais importante de hoje, eu vou falar pouco sobre ele, até por causa do tempo. Tem gente que quer servir a Deus no meio da muvuca. Ele quer ter meia hora de oração com o celular ligado. Se você quer de fato ter mais de Deus, querido, aprenda com Moisés a sair do lugar comum. Porque Deus, a glória de Deus não virá apenas porque eu quero, mas depende do fato de eu estar disposto a deixar o lugar comum. É óbvio, é evidente que Deus fala comigo no dia a dia. Deus fala comigo quando Ele quer. Mas eu vou ter mais dele quando eu fecho a minha agenda, quando eu desligo o celular, quando eu dou um offline no WhatsApp e falo, agora eu estou com Deus. É que muitas vezes eu e você não temos fé para isso. Achamos que tempo com Deus é perdido. Quem sabe você não venderia mais se tivesse mais tempo com Deus e menos tempo nas antessalas dos compradores. Quem sabe você não vai resolver mais das tuas finanças, se você tiver mais tempo com Deus e menos tempo com a agência financeira. Mas é que daí eu estou despertando a tua ganância. Eu não quero fazer isso. Eu não quero que você esteja com Deus no lugar comum, querido. Olha o que a Bíblia fala. Você, quando for orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai, no secreto, vai te recompensar. Eu me emocionei
O dia que fui ver a casa do Fábio e da Mara, e acho que inspirado por aquele filme, como é que chama o filme mesmo? Me deu um branco. Quarto de Guerra. Acho que inspirado no Quarto de Guerra, a Mara foi: pastor, aqui vai ser o meu lugar de oração. E eu pensei, o Fábio deve ter um lugar de cornetação. Mas a Mara tem um lugar de oração. Quantos de nós temos um local de oração? Eu preciso tomar vergonha na cara e visitar um amigo que eu tenho em Francisco Beltrão. Faz mais de 30 anos que eu não o vejo. Mais de quase 40 anos. Que eu não o vejo. 35 anos que eu não vejo. A última vez que eu vi, ele estava firme com Jesus. Eu não sei hoje. Sabe por quê? Eu estudava no colégio interno e acabava o culto. Eu tinha um lugar de oração. Acabava o culto do vespertino, o culto das 6:30, e eu corria para uma árvore para buscar a Deus. E eu ficava algum tempo ali, e o maior pedido a Deus é que eu pudesse ser um pregador. Um menino com dificuldade física, um menino com dificuldade de comunicação. Você não percebeu, né? Mas eu falo meio enrolado. Eu sei que você não percebeu. Né? Mas você imagina a ânsia que eu tinha de ser pregador? E o Adélio percebeu, o Éder chega atrasado em casa. Ele faz algo errado. Ele me seguiu um dia. E viu que eu ia orar naquele lugar. Ele falou: não, o Éder viu, ele me enganou. Eu vou seguir de novo. Seguiu o segundo dia. E eu fui no mesmo lugar. No terceiro dia ele falou: hoje eu vou ver se o Éder está me enganando mesmo. Ele foi para o lugar antes de mim. Porque ele tinha a impressão que eu estava enganando ele. Será que eu era malandro? Quando ele chegou no terceiro dia, ele perguntou: Éder, o que você faz aqui? Eu falei: Adélio, nesta árvore eu choro todos os dias. Nessa árvore eu tenho comunhão com Deus todos os dias. Aquele menino se converteu, querido, por esse simples testemunho de lugar de oração. Eu me lembro o dia que ele, sem nunca ouvir falar de língua estranha. Eu era um metodista de uma época bem tradicional da igreja e estudávamos no colégio adventista. Língua estranha não fazia parte do nosso dia a dia. E um dia, chovendo, o Adélio orou em língua cerca de 10 minutos e ele perguntou: Éder, o que aconteceu comigo? E aí, pela primeira vez, eu fui ler com aquele meu amigo que há muito tempo não vejo, um pouco de Coríntios 12 e Coríntios 14, que faz com 12. Falei: Adélio, o que aconteceu com você hoje? E que você vai batizar do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Sair do lugar comum. Pastor, quando eu oro, o diabo escuta a minha oração? Não. Se você orar mesmo, o diabo não te escuta, querido. E se eu orar em pensamento, tanto faz em voz alta e em pensamento. Mas se você orar, porque eu só oro quando eu entro no Santo dos Santos. Eu só oro quando, através do sacrifício de Jesus, eu entro no lugar sagrado, e aquele lugar onde o diabo não entra. É que muito crente, querido, não ora. Ele pede tudo que ele quer com ganância, mas não ora. Eu só oro de verdade quando eu saio do lugar comum. Eu já falei sobre isso. Eu tenho medo de ler esse baú aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem pedido de oração da igreja.
Sabe qual é o meu medo? É que o pedido de oração da igreja é igual ao pedido de oração do mundo. Só que o mundo pede para sorte. O mundo pede para um ídolo e você pede para Jesus. Mas é igual, querido. Sai fora do lugar comum. Vai para o lugar secreto. Quantos de nós dando aquela rezadinha gospel? Aquela oração picareta porque está atrasado. Deus, tu sabes. Não preciso falar, Deus sabe. E ó, sapeca pro dia. Querido, mais de Deus precisa do lugar comum. Agora eu sei que o meu tempo já está bem no finalzinho. Mas agora eu gostaria de entrar, e agora só com o auxílio do Tata Choco, eu estou sem os meus apontamentos, eu quero entrar no verso 11, que é o verso que de fato eu queria pregar. Olha, ó, e falava o Senhor a Moisés, face a face. E aí então eu quero pensar no seguinte tópico, põe para mim lá, querido, muda o slide. Ouvir a Deus. Sabe o que às vezes você e eu não temos mais de Deus? Que Deus não pode falar conosco face a face. Em dezembro, acho que eu já contei isso outra vez quando foi sobre isso. Em dezembro, eu fui no incendiário lá em Laranjeira do Sul. E tive a experiência gostosa. As meninas queriam chegar um pouco mais cedo. A Vitória e mais duas amiguinhas dela queria chegar um pouco mais cedo no show, não sei de quem lá, acho que é do Lucinho. Aí o Fábio, muito malandro, pastor, leva ela mais cedo. E eu fui. Que foi eu e 4 adolescentes. As 4 falaram desde que entraram no carro até chegar lá. Mas eu tenho certeza que nenhuma ouviu a outra. E eu fiquei louco, falei, vou correr, chegar lá rápido. As 4 falavam e ninguém ouvia ninguém. É pior do que me ouvir pregar. Eu sei que vai falar isso, né? Quando eu sair daqui. Sabe que? E às vezes eu tenho impressão que com Deus é assim. Você fala, você ora, fala, pede. Quando Deus vai falar, você fala assim, em nome de Jesus, amém. Sai, e Deus fica, agora que é minha vez de falar com ele, ele foi embora. Sabe, queridos? Porque nós não ouvimos Deus. Nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Deus falava com Moisés, porque Moisés ouvia. Olha o segundo tópico. Passa para mim. Falava com Moisés face a face. Olha o terceiro tópico. Pode passar, que eu estou com pressa. Pode passar. Como qualquer um fala a seu amigo. Deus, queridos, não vai repartir nada com quem não é amigo dele. Eu estou pulando um monte de coisa aqui por causa do tempo. Porque eu quero voltar. Põe o último versículo para mim, querido. E eu vou encerrar. Põe no último. O último é aquele que acaba. Estou brincando. E aqui, eu queria chegar aqui. O versículo que eu comecei. Para mim é o que eu queria falar hoje. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Olha o que vai acontecer agora aqui. Aí Moisés tornava ao arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun,
não se apartava da tenda, da tenda, só da tenda. É que a outra versão fala tenda da congregação. Sabe, querido, porque Moisés até voltava, mas o seu discípulo continuava. Eu quero que fique em pé agora. Eu sei menos de 2 segundos. Quem ontem apresentou alguém no batismo? Fique em pé. Quem que apresentou alguém no batismo? Olha só, fique em pé. Sônia, você apresentou alguém, apresentou ontem? Fique em pé, querido. Eu lembro você, quem mais? Tem mais gente aí. Eu quero dizer a você, simbolicamente, pode sentar. Você pode até se ausentar, mas o fruto que desceu das águas ontem nunca mais vai se apartar da tenda da revelação. Eu quero que você entenda isso. Quando você tem mais de Deus, o teu discípulo vai além de você. Eu encho o peito de alegria. Quase morro de alegria cada vez que eu sento no teu lugar e bebo da fonte que o Diego ministra. Eu quero que o Diego pregue muito melhor que eu. Eu sei que não é difícil. Você já ia falar isso. Sabe por quê? Porque pode o Moisés voltar, mas o mancebo, filho de Nun, vai além dele. Eu quero que os meus filhos vão além de mim. Eu oro para que os meninos que saíram esse ano, o Claudinei, o Gerson, o Heber e o Guilherme, vão além de mim. Eu oro para que a Daiane, para que o Danilo, para que o Cheirinho vão além de mim, querido. Sabe por quê? Porque os meus discípulos vão fazer mais do que eu. O mancebo Josué, filho de Nun, esse não vai voltar. Então, por amor aos novos convertidos, por isso que eu estou repregando essa palavra hoje, só para chegar aqui. Por amor a quem desceu nas águas ontem, eu quero chamar você a ter mais de Deus. Eu quero chamar você a ter hábitos. Eu quero chamar você a sair do lugar comum. Eu quero chamar você a ser amigo de Deus. Sabe por quê? E aqui eu quero lançar uma palavra a nível de profecia sobre a tua vida. Os seus discípulos vão ser melhores que você. Porque Moisés volta, mas o mancebo, filho de Josué, permanece. E para isso, eu não posso ter o mesmo de Deus que eu tinha há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. Eu sei que o que Deus tem feito pela minha vida é maravilhoso. Eu me considero hoje um cara realizado, mas nem um pouco satisfeito. Quando eu olho para o que Deus fez em vários níveis, entre eles eu vou destacar a nível financeiro que Deus tem sido maravilhoso para comigo, e a nível ministerial. Mas eu tenho certeza
que os mancebos vão além de mim. O Diego hoje, que para mim é um privilégio, ele sabe disso, uma honra trabalhar com alguém que saiu do nosso. Cada vez que o Diego, que é um grande pregador, cada vez que o Diego está na palavra, eu vou para casa muito feliz. E eu brinco com ele e falo: Diego, você pregou tão bem ontem que eu achei que era eu. Ele sabe que eu faço essa brincadeira. Mas sabe, querido, eu quero que você... Eu só preguei essa palavra hoje, eu sei que eu corri bastante, para dizer a você: ninguém que desceu nas águas ontem vai ser menor do que você, porque os nossos filhos vão atingir aquilo que nós atingimos. Por isso que nós queremos ser uma igreja de discípulos. Quero convidar o Ministério de Louvor a cantar uma canção. Não sei se eles já escolheram alguma canção, mas eu gostaria de encerrar este culto tendo um ato de louvor agora. Você nem vai vir para o altar. Eu não sei qual canção que o Ministério vai cantar. Eu falei para a Suzana escolher uma canção. Nós vamos ter um ato agora só de louvor ao Senhor. E aí na cadeira onde você está, eu vou encerrar o culto. Vou apertar a bênção, vou despedir você. Eu quero que você saia daqui com uma tônica. Eu preciso ter mais de Deus, para que os mancebos, o Josué, filho de Nun, não se aparte da tenda da congregação. Como vai ser a canção? Leva-me além? Muito bem, menino. Inteligente ele, né? Vamos cantar essa canção, querido? Pedir para que Deus nos leve além, né? Que Deus nos faça romper limites, que Deus nos faça ir além. E depois, logo em seguida, eu vou orar. Quero apertar a bênção. Quero te despedir para uma semana e um mês abençoado. Vamos ficar em pé, queridos? Se você puder, aguarde até o final dessa canção. Eu quero orar, quero abençoar a tua vida. Senhor.
toda manhã. Faça a declaração, Senhor querido. Imaginar é me espiar pra te dizer: estou apaixonado. Cada vez mais por ti, Senhor. Declare isso ao Senhor, querido. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Declare isso ao Senhor Jesus. Leva-me além. Leva-me. Leva o meu discípulo além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Além. Leva, Senhor, que leva-me além. Leva-me além. A minha vida flua mais da tua unção, Faz o teu poder. mais o teu poder. Faz essa oração, querido. Faça essa Faz o teu oração. poder. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero ser teu amigo. Fala, Deus, eu quero desenvolver hábitos. Querido, não deixe o diabo te acusar. É o que Você está no lugar de exortação e não de julgamento. toda Diga a Deus, eu preciso sair do lugar comum. imaginar é me inspirar Fala, Deus, pra te dizer: eu sei que o Senhor fala, eu quero ouvir. apaixonado cada vez mais Ore, querido, por ti. ore. Senhor, tu Você não és vem aqui para escutar o sermão. Você vem aqui para tomar a decisão. Canta, leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo Tem intimidade. intimidade contigo, ó Senhor. Me leva Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, Faz o teu poder. mais do teu poder. Pai, Mais Muito do teu obrigado. poder. porque tu está disponível. Mais do Obrigado, teu Pai, porque tu não és, ó Pai, aquele Deus da minha infância. Ó Pai, que os meus pais falaram, trancado na igreja. Ó Pai, no altar do culto, no altar da missa. Tu és Deus que quer estar no meu quarto. Deus que quer estar no meu segredo. Pai, eu quero declarar sobre cada irmão, sobre cada irmã, uma porção maior da tua revelação. Quero declarar de modo especial aos membros que vieram por transferências, por assunção de voto, por batismo. Pai, quero declarar que esses irmãos, ó Pai, vão fazer esta igreja ser um referencial de santidade e avivamento. Pai, agora abençoa, Pai, de modo especial o dia de amanhã, o último dia desse mês de julho. Pai, se algum irmão meu aguarda algo da tua parte, Pai, nós não aguardamos agosto, Pai.
declaramos que ainda hoje é tempo de resposta. Pai, Deus, meus irmãos, o final de julho abençoado, com metas alcançadas, com objetivo conquistado, com milagre realizado. Consagro, Pai, cada dia que vai se iniciar a partir do mês de agosto. Que os meus irmãos e minhas irmãs possam viver o melhor dessa terra. Que a bênção de Jeová, o Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor manifestado em Jesus Cristo, o Deus Filho, que a comunhão, meu querido, a companhia, o consolo do Espírito Santo seja em especial com os irmãos que essa semana perderam a avó e perderam o pai. Console os meus irmãos que estão em luto e seja, enfim, com todo o povo de Deus. Aonde houver, Pai, uma igreja séria, um cristão verdadeiro, manifeste a tua bênção. Eu despeço a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vai na bênção, meu amado. Vai na paz. Deus te abençoe. Leva-me a ler